Alô, amados, gostaria de me apresentar primeiramente. Eu sou o pastor Lael Medeiros Vieira, sou pastor aqui em Curitiba, da Igreja do Evangelho Quadrangular, e já estou nessa caminhada ministerial há uns 30 anos, servindo ao Senhor de todo o meu coração. E eu gostaria de, nesta hora, falar e apresentar o pastor, profeta Joel Eng. Joel eu conheci ali nos anos 88, mais ou menos, ali em Cachoeira do Sul, quando fomos fazer um trabalho com o pastor Nilson Lopes, um homem de Deus também, conheci o pastor Joel. E tivemos um bom momento ali, e logo em seguida eu vim para Curitiba. Nessa época eu estava na cidade de Curitibanos. Logo eu vim para Curitiba, onde nós agendamos o primeiro seminário com o pastor Joel, naquela época, uma igreja muito pequena aqui em Curitiba, num bairro de periferia de Curitiba, e ali começamos as grandes campanhas de avivamento, onde pouco se falava de unção, de glória, de poder, aqui em Curitiba. Ali iniciamos um tempo extraordinário, aonde os cultos não tinham fim. Nós tínhamos que trazer muitas vezes colchão, cobertores, porque às vezes era em época de frio, para que as pessoas ficassem na igreja. Tal era a glória, tal era o poder. Isso ali no ano de 99. E dali começamos uma caminhada, não só de campanhas na igreja local, onde eu sou pastor até hoje, mas começamos uma parceria com o pastor Joel. Viajamos várias cidades, fazendo seminários juntos, e estivemos em uma data em São Paulo, na primeira igreja, ali na Praça Olavo Bilac, realizando um grande seminário de avivamento, onde Deus usou poderosamente a vida do pastor Joel. Eu lembro que naquela época havia uma rádio, que a igreja ali tinha o acesso, e tivemos muitos milagres pelo rádio. Havia mais de 30 dias que não chovia no estado, na capital, em São Paulo, e o pastor Joel, profeta, profetizou e choveu, a glória caiu. Foi tremendo, extraordinário, algo tremendo, um dos jubileus mais tremendo que nós já vivenciamos. Tivemos também viagens para Toronto, Canadá. Toronto ali, até muitas vezes fatos até assim um pouco cômicos aconteceram, porque não falávamos inglês, né? E quando o pastor Joel foi chamado para ministrar no pastor Randy Clark, né? Ele não sabia nem o que fazer, só sabia que o nome dele estava sendo anunciado, né? E nós não tínhamos nenhum intérprete que quis ir lá. Não sabemos bem o motivo, não podemos julgar, mas na verdade naquele dia ali fomos marcados. E ali em Toronto, né, no ano 2000, coisas extraordinárias aconteceram. Pessoas que nem conheciam ele, vinham, colocavam dinheiro na mão dele, pessoas vinham, pediam oração para ele. E eu me lembro de uma coisa interessante, seu pastor Joel. Ele, com esse jeitão dele, né, chegou na manhã seguinte, botou o melhor terno dele, e lá as pessoas vão à vontade. As pessoas vão de jeans, vão de moletom, porque vão preparadas para rolar. E o pastor Engel aparece de terno, gravata, todo no estica, e todo mundo zombou dele. E ele dizia assim: hoje Deus vai me honrar, hoje Deus vai me usar. E todo mundo ria do profeta. E foi naquele dia que ele foi chamado lá em cima do altar da igreja para ministrar sobre o John Arnold e a sua esposa. Naquele dia foi tremendo, irmãos. E todo mundo ficou pensando assim: como é que esse homem sabia que ele ia para lá? Se ele viesse de moletom, já é brasileiro, imagina, de moletom, né? Então, ali, vimos, naquela noite, nós passamos o dia ali, ficamos até de madrugada. Depois encontramos uma pastora da Inglaterra, e a unção foi tremenda. E lá em Toronto ninguém ministra, eles nos credenciaram para ministrar, quebrou até o protocolo. E eu, só para encerrar essa fase ali, o pastor Enio começou a entregar uns folhetinhos em inglês, e tinha uma irmã que perseguia ele lá, rasgou todos os folhetinhos dele, jogou no lixo os folhetinhos. Depois
porque ele ministrou de um ar, só faltou carregar ele no colo. Deus é tremendo. Então, nessas histórias, nós poderíamos alongar, fazer um vídeo, uma história aqui dessas caminhadas que eu fiz com o pastor Engel. Israel, ficamos 23 dias. Não é fácil não caminhar do lado do profeta, mas a gente aprende o que Deus faz, sobrenatural, as coisas que a gente não espera. Um vídeo só seria muito pouco para falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que Deus tem acompanhado o ministério do pastor Joel. Ele tem uma marca, ele é diferente. Eu sempre digo, amado por muitos, odiado por outros. Por quê? Quem entende a unção, ama. Quem não entende, vai odiar. Vai odiar e vai ter inveja. Porque o sobrenatural de Deus acompanha ele. Ponto final. Então, você que tem participado desses seminários, receba. Receba a palavra que ele está te dando. Receba a ministração, porque muitas coisas têm acompanhado. Além de não falarmos, quantas vezes aqui em Curitiba, nós falávamos sobre a chuva, eu sempre disse para ele que ele é o profeta da chuva. É uma palavra que eu recebi de Deus, que ele era o profeta da chuva. E a chuva é um sinal no ministério dele. É um sinal físico, é um sinal para ser visto. Não é? Então, muitas vezes, estávamos aqui em Curitiba, fomos fazer até um ato profético na reserva aqui de água que temos, porque estava baixando, estava se acabando. E nós fomos lá e ele profetizou a chuva e a chuva caiu. Então, ele tem sido marcado, marcado com sinais e prodígios. Milagres eu nem vou falar porque seria chover no molhado. Os milagres acompanham aqueles que crêem, mas os sinais não acompanham todo mundo, não. Sinais sobrenaturais na natureza não acompanham qualquer um, não. Então é importante a gente receber essa ministração, estar aberto para isso. Então você que está participando desse seminário, seja sábio, beba tudo, ouça com muita atenção e creia nessa transferência de unção. Que Deus possa te capacitar, te abençoar poderosamente. Fica aqui o meu abraço a toda a família do pastor Engel, que é um exemplo, Tiago, jovem profeta que esteve com a gente lá em Israel, aprendiz de profeta agora. Eu, profeta menor, vai chegar a ser profeta maior, mas um abraço aí grande a toda a família. Deus que abençoe vocês. Um beijo no coração e a todos que estão por aí, em nome de Jesus. Amém. Dá uma armadura nova para eles. Ele seja correto, poderoso, nada vai pra cá. Em nome de Jesus. Aleluia. Esse aqui, ó. Mais uma unção nesse momento. Tá chovendo? É mesmo? Começou agora? Alguém avisa aí.
Já tá tudo desligado já. Filma, pastor aí. Tá chovendo, chovendo agora lá. Caiu a chuva de Deus. Terminamos com a chuva de Deus. Aleluia. Vai lá na rua e traz. Abre a mão lá na rua e traz a mão cheirando. Vai lá na rua. Assim, ó. Dá pausa. Corre lá na chuva lá. Chuva. Maria, como você vai embora, Maria? Vai jogar essa água nela ali, ó. Uma festa. A chuva é declaração de amor de Deus por você. Joga nela, joga nela. A chuva é a declaração de amor de Deus. A pregação hoje foi Oséias 2, 19 em diante. Deus vai mandar chuva como uma declaração de amor pela noiva. Está chovendo. A mensagem foi de declaração de amor e uma das demonstrações do amor de Cristo é a chuva. E tá chovendo lá fora agora, né? O pastor pregou, tava maior calor, muito calor esses dias aqui. Faz acho que quase uma semana que não chove e tá chovendo lá fora. Aleluia.